Boa noite, meus amados irmãos. Estamos aqui em mais um Whats Culto e de domingo, com alegria no nosso coração, de poder mais uma vez poder falar aos amados irmãos. Desde já nós gostaríamos de agradecer a participação de tantos irmãos nessa noite, participaram com suas palavras, com seus versículos, com as suas indicações de músicas que fizeram a gente lembrar de muita coisa boa. Então é um momento maravilhoso, esse momento que temos a oportunidade de estarmos juntos. Meus queridos irmãos, estávamos pensando nessa semana, vendo aquele vídeo que foi postado ou repostado por mim no grupo da igreja, sobre aquele pastor que, depois da reabertura dos cultos lá na Itália, ele passeou pelo templo, vislumbrando as fotos de tantos de seus membros que haviam sido mortos aí por conta da Covid. Foi uma cena bastante triste, foi uma cena assim muito lamentável e que nos faz também refletir de que quando nós retornarmos para os nossos cultos, né, cremos que não seremos mais as mesmas pessoas. E toda a liderança, não apenas a nossa liderança de Pedro do Rio, mas a liderança da igreja de uma forma geral, os colegas que nós temos conversado, têm mostrado uma certa preocupação como que a igreja agirá no pós-pandemia. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto em que a gente, buscando algo no Senhor para falar para a igreja, orando e tentando meditar na palavra do Senhor, nos veio da parte do Senhor esse texto aqui, nos chamou a atenção. Pensei ser apropriado para esse tempo que a igreja vem vivendo e que servisse também de uma palavra carinhosa, pastoral, uma palavra de alguém que vai falar como pai para os irmãos, assim como Paulo falou ali para os irmãos de Corinto. Então, quando nós estivermos lendo aqui Corinto, vamos tomar isso como se fosse para nós de Pedro do Rio. O texto encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 11 e seguintes. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, ele manifesta aqui uma palavra à igreja de Corinto, uma preocupação da parte dele, exortando-os à santidade. Meus amados irmãos, a maior preocupação nossa como pastor é como que a igreja se portou nesse tempo de pandemia. Como que a igreja se revelou a sua cristandade. Nós cremos que para muitos esse tempo foi benéfico. Muitos estreitaram os seus laços com Deus, amadureceram na fé, fizeram propósitos para com Deus, oraram mais, meditaram mais, foi bênção para muitos. Mas eu temo, meus irmãos, dizer e penso que para a grande maioria
foi um período de grande esfriamento espiritual. É por isso que dizia para os irmãos da preocupação que temos ao retorno das nossas atividades. Teremos uma igreja mais fria. Todos retornarão novamente quando os cultos presenciais começarem. Muitos retornarão para o convívio da igreja ou já se acostumaram com o culto não presencial e nunca mais retornarão para as suas atividades. É algo que nós já começamos a nos preocupar e a orar. Quando nós dividimos isso com outros irmãos têm manifestado também esta mesma preocupação. O apóstolo Paulo, falando aqui aos Coríntios, ele fala que ele abre o seu coração e ele transmite essa palavra para os irmãos de Corinto. Eu abro meu coração agora também para os irmãos. Não estamos lhes limitando o afeto. A Igreja do Senhor, ela trabalhou durante todos esses dias de pandemia. Os irmãos se lembram bem que no último dia 15 de março, foi o último domingo que tivemos um culto presencial. Na segunda-feira, dia 16, feriado, nós tivemos ali um culto de oração com as irmãs ali na igreja. E no último dia 18, que foi uma quarta-feira, nós já havíamos deliberado com os nossos líderes de que deveria se fazer a pausa, conforme as autoridades, conforme a Convenção Batista Fluminense orientava as igrejas. Então, estivemos no dia 18, quarta-feira, na igreja, eu e o irmão Rogério, mas já no caráter de não haver mais cultos presenciais. Estávamos ali apenas para que, no caso de algum irmão chegasse, a gente iria orar com ele e depois despedir e dizer dos motivos que não estaríamos mais reunidos. No domingo seguinte, nós iniciamos então esse projeto, que foi o projeto do Whats Culto. E então a igreja, desde então, hoje nos surpreendemos ao contar, porque ainda não tínhamos nos dado conta, de que já foram transmitidos 27 Whats Culto. Então, o culto de hoje é o 27º culto que nós estamos fazendo aqui via o WhatsApp. Meus amados irmãos, nós começamos a refletir sobre essa iniciativa e, acompanhando todas as transmissões, nós começamos a perceber isso não apenas no primeiro mês, mas no segundo mês e agora já no terceiro mês. Nunca temos uma média no momento de transmissão de mais do que 20 celulares ligados. E isso me preocupa um pouco, porque nesses 20 celulares que estão ligados, nós conseguimos monitorar as mensagens. 3 celulares estão na minha casa. O meu, da Rose e da Sara, eles ficam ligados, monitorando como que os vídeos estão entrando, qual o tempo de duração dos vídeos, para que a gente não poste fora do tempo. Então, meus irmãos, a igreja, ela está trabalhando durante todos esses 3 meses. Muitos irmãos chegaram até nós com necessidade de ação social, todas elas foram atendidas. A igreja não deixou de trabalhar. A igreja honrou com todos os seus compromissos que eram necessários. A igreja fez a sua parte. Agora eu gostaria de saber, meus irmãos, aquilo que Paulo está falando aos Coríntios. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós. Pense nisso, meus irmãos. Se nós não estamos limitando o afeto para com a igreja. Eu, como pastor dos irmãos, sinceramente, eu esperava um pouco mais dos irmãos. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos trocado esse momento em que nós estamos fazendo algo aqui com a igreja por um filme na Netflix, por uma coisa qualquer, por um jogo. E não estamos valorizando esse problema, não estamos valorizando esse momento que estamos aqui transmitindo o culto. E isso, meus irmãos, isso nos diz que vocês estão limitando o afeto para conosco. Às vezes você não tem se dado conta disso, mas quando a sua igreja ela está imbuída no propósito, você deve estar marchando na mesma direção, porque isso é do agrado de Deus. É bom que, e suave é, que os irmãos vivam em união. Muitos irmãos já falaram para mim o seguinte: pastor, eu não consigo assistir o culto no momento da transmissão. Eu acredito também.
principalmente nas quartas-feiras, não é possível para muitos acompanhar no momento que está sendo transmitido, e pode ser que até no domingo, por motivo de trabalho de muitos, também ele não consiga participar ali no momento da transmissão, por isso talvez essa baixa visualização. Mas e no momento pós-culto? Naqueles momentos, então, que todo mundo que tem ali no grupo da igreja poderia manifestar-se falando assim, poxa, gostei desse hino, irmão, gostei dessa mensagem, dá pelo menos um joinha ali. Você não tem feito isso, meus irmãos. E isso tem limitado o afeto que você tem por nós. Não limite o afeto. É isso que Paulo estava sentindo com relação aos coríntios, e é isso também que nós temos sentido como liderança da igreja. Os irmãos sabem que nós temos um grupo de leitura bíblica. Nesses dias de pandemia, eu pergunto aos irmãos, qual foi o dia que deixou de ser postado um texto bíblico ali naquele grupo de leitura? Mas quantos que têm ido lá nesse mesmo grupo e compartilhado um versículo? Quantos que têm ido lá e falado assim, poxa, realmente esse texto me tocou no meu coração? Os irmãos têm limitado o afeto que têm tido por nós. Isso é ruim para a igreja. Isso aí denota alguma coisa muito grave. Porque o amor, ele não é apático. O amor, ele tem empatia. Os irmãos pensem nisso, porque eu não estou dando bronca em ninguém, mas eu estou chamando a atenção dos irmãos para que a gente tome postura. Porque, na verdade, nós esperamos que no primeiro domingo de julho já não tenha mais o Whats Culto. Mas nós não sabemos, meus irmãos, por quanto tempo essa pandemia pode durar. E se essa pandemia durasse, ou se na sequência essa pandemia fosse vencida, mas mais para o futuro houvesse uma pandemia ainda maior que exigisse que a igreja ficasse distante da sociedade, dessa reunião assim, pública, por muito mais tempo. Você deixaria de ser servo? Você deixaria de amar a sua igreja? Você deixaria de orar para os irmãos? No mês da família, nós postamos nas quartas-feiras, tivemos o cuidado de postar cada membro da igreja ali, tivemos o cuidado de postar. No dia que muitos irmãos oraram por você, você por acaso colocou lá uma mensagem dizendo assim, poxa, irmãos, obrigado porque vocês oraram por mim. Os irmãos, como diz o versículo 12, vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Eu sei que os irmãos não têm raiva de nós. Eu sei que os irmãos não têm desprezo por nós. Eu sei que os irmãos têm muito carinho por nós. Mas os irmãos estão deixando que o afeto que os irmãos têm por nós sejam limitados por coisas que não têm sentido. Então receba essa palavra pastoral, porque a preocupação de Paulo é a nossa preocupação. E Paulo diz aqui o seguinte, não se ponham num julgo desigual com os descrentes. E pode ser que isso tenha acontecido. Você talvez tenha trocado a comunhão para com a sua igreja. Para quantos irmãos você ligou durante essa pandemia? Eu esperava, meus irmãos, receber mais ligações dos irmãos. De repente os irmãos mandaram uma mensagem e dizendo assim, poxa pastor, estou com saudade da igreja, ou estou com saudade do Senhor, indica aí um texto bíblico para eu ler, indica aí um filme bom para eu assistir. Eu não vou dizer para os irmãos que eu não recebi mensagem desse tipo, mas elas cabem na minha mão direita. Então, meus irmãos, vamos pensar nisso. Vamos fazer mais. Porque a igreja tem feito a sua parte. E você tem feito a sua parte para com a sua igreja? Irmãos estão precisando de auxílio, irmãos estão precisando de oração, irmãos estão precisando de um telefonema. A igreja só não está se reunindo presencialmente, mas nós continuamos sendo igrejas do Senhor com todos os nossos compromissos. Eu gostaria de louvar a Deus, desde já, por aqueles irmãos que têm vindo até aqui ao meu trabalho e têm dedicado ao Senhor seus dízimos e suas ofertas. Para muitos, quando eu tenho oportunidade, não estou trabalhando, eu faço uma oração de gratidão ao Senhor, porque eu vejo nisso uma fidelidade. Em nenhum momento, meus irmãos, nós, em nenhum atisculto, nós pedimos nenhuma contribuição financeira aos irmãos. Mas eu elogio e fico sensibilizado com a fidelidade de muitos irmãos
que têm buscado ali, têm entendido que a igreja tem compromissos. E a sua fidelidade ao Senhor, eles têm se manifestado dessa maneira, entendendo que a igreja continua com as suas contas. Ali na nossa congregação da Poça, nosso aluguel não foi suspenso. O pessoal que trabalha conosco, todo mundo ali, nós resolvemos não cancelar nenhum tipo de provisão. Então, meus irmãos, nós queremos dizer, não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês, muitos de vocês, estão limitando esse afeto para conosco. Nessa questão da visualização, a congregação da Poça, ela faz parte também da nossa igreja. E muitas vezes o pastor Filho está fazendo a sua live, como na última quarta-feira, e nós tínhamos ali 14 visualizações. Sendo que irmãos que não são da igreja estavam visualizando. E isso acontece no nosso grupo também. No momento do nosso Whats Culto, nós conseguimos identificar vários irmãos que não são membros da nossa igreja, mas estão ali assistindo o Whats Culto conosco. O que gera um número menor ainda de membros, nossos membros assistindo e participando. Isso nos preocupa. Isso nos preocupa porque, como diz o apóstolo Paulo aqui, não se ponham com jugo desigual. Os irmãos, talvez no momento de culto, os irmãos não estão se percebendo disso, mas os irmãos estão em jugo desigual, estão participando com infiéis, quando estão assistindo um filme, quando estão assistindo uma série, quando estão fazendo qualquer outra coisa, mas não dando prioridade ao Senhor. E o apóstolo Paulo exorta bastante a igreja de Corinto com relação a isso. Então, meus amados irmãos, não sabemos na realidade quanto tempo isso ainda vai demorar. Mas a minha palavra para os irmãos é o seguinte: abram os seus corações para nós. Eu estou à disposição dos irmãos. Qualquer dia e hora que os irmãos mandar uma mensagem, eu vou procurar responder o quanto antes. Não teve nenhum irmão que solicitou nenhuma coisa nossa nesses dias de pandemia, nenhum auxílio, nenhuma ajuda financeira, nenhum acompanhamento que nós não tivéssemos feito. Então, meus irmãos, a igreja, ela não está parando. Não pergunte o que a igreja pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela igreja nos tempos dessa pandemia. Meus amados irmãos, nós usamos os nossos smartphones para tantas coisas. Nós postamos N coisas o dia todo, mas não somos capazes, às vezes, de postar um versículo bíblico na nossa página, nas nossas redes sociais, ou mesmo no grupo ali da igreja. Estamos solitários ali muitas vezes. Meus irmãos, a igreja é nossa, nós somos povo de Deus, nós precisamos estar unidos. Principalmente a juventude que tem mais facilidade em dominar os aparatos eletrônicos, uma participação extremamente baixa e nula. Chama muito a nossa atenção o fato de idosos, pessoas que não dominam a tecnologia, estão fazendo mais nesse momento pela igreja do que os jovens que têm tanta sabedoria, mas não tiveram o carinho de abrir o seu coração para a igreja, demonstrar afeto pela sua igreja e postar alguma coisa boa, alguma coisa bacana que fosse para a edificação do povo de Deus. Repense nisso. Eu não estou falando essa palavra para os irmãos com nenhum tipo